O ar no restaurante parecia mais frio do que o habitual. O ar-condicionado estava regulado para os mesmos 24 graus de sempre. Mas Catarina podia sentir o frio a subir-lhe pela pele dos braços. Era um presságio gelado que nada tinha a ver com a temperatura. Do outro lado da robusta mesa de mogno, o seu marido, Miguel, olhava mais para o ecrã do telemóvel do que para o prato de estufado de que tanto gostava. O leve sorriso que se desenhava no canto dos seus lábios certamente não era para Catarina. Aquele sorriso era dirigido a outro mundo, escondido atrás do vidro iluminado nas suas mãos. Catarina pousou a colher com cuidado, tentando não fazer qualquer ruído que pudesse interromper o deleite do seu marido. Durante os últimos 6 meses, esta cena tinha se tornado o seu cotidiano. Miguel chegava do trabalho, pousava a sua pasta, tomava um duche e depois agarrava-se ao telemóvel como se fosse o seu suporte de vida. As conversas deles tinham se tornado breves e funcionais. Limitavam-se a perguntas sobre se já tinha jantado ou se tinha algo pendente para o dia seguinte. "Querido, como correu a reunião desta tarde?" perguntou Catarina. A sua voz soou um pouco mais frágil do que teria desejado. Ela só queria derrubar o muro invisível que se erguia entre eles. Miguel levantou a cabeça e os seus olhos demoraram um segundo a focá-la, como alguém que acaba de regressar de uma longa viagem. "Correu bem, como sempre", respondeu ele brevemente. Antes que o seu polegar voltasse a dançar agilmente sobre o ecrã, Catarina respirou fundo. Ela era uma mulher que tinha construído o seu próprio sucesso do zero. A sua boutique de moda, Moda Catarina, tinha agora 3 filiais na grande cidade de Lisboa, e a sua carteira de investimentos, cuidadosamente gerida por ela mesma, tinha crescido até se tornar uma fonte de riqueza que superava em muito o salário administrativo de Miguel. Estava habituada a analisar problemas, encontrar soluções e agir com decisão. Mas no seu casamento sentia-se impotente. Sabia que algo estava errado, mas continuava à espera que fosse apenas uma fase passageira, um tédio temporário que em breve desapareceria. Nessa noite, a sua esperança fez-se em pedaços. Depois daquele jantar silencioso, Miguel não foi diretamente para o seu escritório como de costume. Seguiu Catarina até a sala de estar e sentou-se no sofá em frente a ela, deixando o telemóvel virado para baixo sobre a mesa de centro. Aquele simples ato pareceu tão formal, tão pesado, que o estômago de Catarina se revirou. "Catarina, tenho de te dizer uma coisa", começou Miguel. A sua voz tinha um tom plano, sem emoções, como um médico prestes a dar um mau diagnóstico. Catarina apenas assentiu. O seu coração começou a bater com força. Apertou as mãos, que de repente pareciam frias e úmidas. "Acho que o nosso casamento acabou", continuou Miguel. Os seus olhos fitavam a parede atrás de Catarina, evitando o contato visual direto. "Pensei muito e com cuidado. Vamos divorciar-nos." A palavra divórcio ficou suspensa no ar, sentindo-se afiada e letal. O mundo de Catarina pareceu parar. O tic-tac do relógio de parede, que normalmente era um ruído de fundo tranquilizador, soava agora como as batidas de um martelo gigante. Abriu a boca para falar, mas não saiu nenhum som. A garganta estava-lhe fechada. Miguel interpretou o silêncio da sua esposa como um sinal de resignação. Continuou a sua explicação com o mesmo tom frio. "Não é culpa tua, Catarina. Foste uma boa esposa, mas não me posso enganar a mim mesmo. Eu ainda amo a Sofia." Aquele nome. Sofia. O nome da ex-namorada com quem Miguel tinha terminado há 8 anos, muito antes de conhecer Catarina. O nome que Miguel mencionava ocasionalmente em histórias nostálgicas, o nome que sempre tinha feito Catarina sentir-se como uma atriz substituta no filme da vida do seu marido. "Voltei a contactá-la nos últimos meses", confessou Miguel sem culpa, "e percebemos que nunca nos devíamos ter separado. Quero recomeçar." Catarina finalmente encontrou a sua voz, embora só tenha saído um sussurro rouco. "Recomeçar?" "Sim",
assentiu Miguel, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para isso, precisamos de resolver os nossos assuntos da forma mais rápida e justa possível. Simplesmente dividimos os bens a meio. Será mais rápido. Esta casa, as poupanças, os investimentos. É justo, não é? Aquela pergunta foi como uma segunda bofetada, mais dolorosa do que o pedido de divórcio. Justo. Esta casa foi paga na totalidade com os bônus anuais do negócio de Catarina. A maioria das poupanças e quase todos os investimentos provinham dos lucros das suas boutiques e da sua habilidade na bolsa de valores. O salário de Miguel era suficiente para cobrir as despesas diárias e as prestações do seu carro, nada mais. Mas, aos olhos de Miguel, tudo isso era patrimônio nosso. Eram os frutos do esforço comum, dos quais ele estava pronto para colher metade, para começar uma nova vida com outra mulher. Catarina não respondeu. Apenas olhou fixamente para o seu marido, o homem que dormira ao seu lado durante 7 anos. O homem cuja carreira ela tinha apoiado. O homem que amara sinceramente. Aquele homem agora parecia um estranho a negociar uma aquisição empresarial, em vez de terminar um casamento. Nessa noite, Catarina não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, levantou-se da cama. Tinha sede. Caminhou lentamente até a cozinha para beber um copo de água. Ao passar pelo escritório de Miguel, cuja porta estava entreaberta, ouviu a voz do seu marido. Já não era plana nem fria. Estava cheia de risos e calor. "Aguenta só mais um pouco, meu amor. Vai acabar depressa", dizia Miguel a alguém do outro lado do telefone. "O processo será rápido", já lhe disse. Houve um breve silêncio. Catarina susteve a respiração e aproximou o ouvido da fresta da porta. Como é que ela reagiu? Ficou em choque, claro, mas ela é fraca. Sempre foi. O riso de Miguel ouviu-se de novo, leve e despreocupado. Ela não vai complicar as coisas. A Catarina está demasiado obcecada por mim. Assinará qualquer papel que eu lhe puser à frente. Não te preocupes, meu amor. Todos os bens dela, os nossos bens, serão o capital para o nosso novo palácio. Vais deixar de trabalhar e vamos viajar pelo mundo como sempre sonhamos. Os nossos bens, o nosso novo palácio. Aquelas 2 frases atingiram Catarina como um raio. A dor que ardia no seu coração transformou-se num frio glacial. As lágrimas que ameaçavam transbordar pareceram secar num instante. Afastou-se lentamente da porta. As suas mãos estavam cerradas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Voltou para o quarto, mas não foi para a cama. Parou em frente ao grande espelho de corpo inteiro num canto do quarto. Observou o seu reflexo. Uma mulher de olhos inchados e rosto pálido. Uma mulher a quem chamavam fraca, uma mulher considerada tola. Mas o que viu nos seus próprios olhos já não era fraqueza. O que viu foi o brilho de uma chama que acabara de começar a arder, uma chama fria, concentrada e letal. A sua dor tinha se metamorfoseado em algo mais forte. Determinação. Miguel estava redondamente enganado. Esta guerra iria realmente acabar depressa, mas não da maneira que ele imaginava. Catarina não iria complicar as coisas em tribunal porque não restaria nada pelo que lutar lá. Ela iria recuperar cada euro, cada ação, cada tijolo que tinha construído com suor e lágrimas. No silêncio daquela noite, Catarina fez um juramento a si mesma. Miguel podia levar o seu passado, mas Catarina recuperaria todo o seu futuro. Na manhã seguinte, o sol nasceu como de costume, mas o mundo de Catarina tinha mudado completamente. Quando desceu para o pequeno almoço, Miguel já estava sentado à mesa a tomar café e a ver as notícias no seu tablet. Levantou o olhar quando Catarina chegou. Ao vê-la, um traço de surpresa atravessou-lhe o rosto. Catarina não parecia uma mulher cujo mundo acabara de ruir. Já tinha tomado duche. Vestia uma blusa azul escura impecável e tinha o cabelo apanhado num coque elegante. Não havia vestígios de lágrimas no seu rosto, apenas uma calma quase antinatural. "Bom dia", cumprimentou Catarina.
A sua voz estava estável e tranquila. Pegou numa fatia de pão e barrou-a com doce. Os seus movimentos eram pausados, sem pressa. Bom dia, respondeu Miguel, um pouco desconfortável. Observou-a, tentando ler a sua expressão. Estás bem? Vou ficar bem, respondeu Catarina, olhando Miguel diretamente nos olhos, sem pestanejar. Pensei no que disseste ontem à noite e tens razão. Não faz sentido agarrarmos-nos a algo que já não tem conserto. Vamos acabar com isto amigavelmente. Miguel pareceu aliviado. Um leve sorriso apareceu nos seus lábios. Como ele esperava, Catarina era submissa e não criaria dramas. Fico contente que consigas pensar com tanta maturidade, Catarina. Tiras-me um peso de cima. Preciso de tempo para mim hoje, continuou Catarina, para acalmar a mente e organizar tudo. Vou trabalhar no escritório de casa. Não te preocupes. Claro, claro. Leva o tempo que precisares, disse Miguel com um tom magnânimo, sentindo-se o homem mais sábio do mundo. Acabou o seu café, pegou na pasta e saiu com um passo leve, convencido de que o maior obstáculo tinha sido facilmente resolvido. Assim que o som do carro de Miguel se desvaneceu na rua, a máscara de calma de Catarina desmoronou-se instantaneamente. Não chorou, mas o seu maxilar retesou-se e os seus olhos encheram-se de uma fria determinação. Em vez de ir para o quarto chorar, dirigiu-se a passo rápido para o seu escritório. Aquela divisão era o seu centro de comando, o lugar onde o seu negócio nasceu e cresceu. Hoje, aquela divisão seria o quartel-general da operação mais importante da sua vida. Trancou a porta à chave, algo que raramente fazia. Depois, abriu o cofre escondido atrás de um quadro de paisagens. Dentro não havia apenas joias, mas um grosso maço de documentos originais, pô-los todos sobre a ampla secretária. As escrituras da casa, os certificados do apartamento herdado dos seus pais, os títulos de propriedade dos locais comerciais arrendados, os relatórios da carteira de ações, os documentos de constituição da sua empresa, Moda Catarina, e os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Ligou o seu portátil e abriu uma folha de cálculo. Sistematicamente, começou a catalogar todos os bens que possuíam. Dividiu-os em 3 colunas. Primeira coluna: exclusivamente meu. O conteúdo eram os bens que possuía antes de se casar, como o apartamento no centro de Lisboa e as barras de ouro herdadas da sua avó. Estes bens eram legalmente seus, mas ela sabia que o astuto advogado de Miguel poderia tentar questioná-los. Segunda coluna: fruto do meu esforço. Esta era a coluna mais longa. A casa onde viviam, cuja hipoteca pagou com os bônus anuais da empresa. A vivenda, em Sintra, comprada em nome da Moda Catarina. As 3 filiais da boutique. E tudo o que havia nelas. A carteira de ações e fundos, que agora ascendia a centenas de milhares de euros, tudo criado com os lucros do seu negócio. Terceira coluna: propriedade conjunta. Catarina quase soltou uma gargalhada de escárnio ao ver esta coluna. O conteúdo era um só. Uma conta bancária conjunta cujo saldo subia e descia para as despesas de manutenção e 2 carros. O dela, comprado a pronto, e o de Miguel, que ainda estava a pagar em prestações. Ao ver esta visualização no ecrã, a sua raiva tornou-se mais clara. A exigência de Miguel de dividir tudo a meio parecia um roubo à luz do dia. A mão de Catarina foi para o seu telemóvel. Os seus dedos hesitaram por um momento sobre o contacto do advogado habitual da sua empresa. Não podia usar o mesmo. Miguel também o conhecia. Precisava de alguém novo, alguém inesperado, alguém com uma reputação formidável. Lembrou-se de um nome que um parceiro de negócios tinha mencionado de passagem. Um advogado conhecido como um lobo em pele de cordeiro pelas suas estratégias letais, apesar da sua aparência amável. Procurou o nome na internet. Nuno Almeida, Associados. Sem hesitar, marcou o número que aparecia no ecrã. Bom dia, Nuno Almeida.
Associados. Ouviu-se a voz de uma mulher do outro lado. Bom dia. Gostaria de falar com o Dr. Nuno Almeida. É urgente, disse Catarina. A sua voz era firme. Após uma breve espera, uma voz grave e tranquila saudou-a. Sou Nuno Almeida. Bom dia, Dr. Almeida. O meu nome é Catarina Santos. Recebi o seu contato de um colega. Preciso de uma consulta pessoal o mais rápido possível. Trata-se de um divórcio e proteção de ativos. A ação já foi apresentada. Foi Nuno direto ao assunto. Não, respondeu Catarina rapidamente. E quero que tudo termine antes que isso aconteça. Não quero lutar em tribunal. Quero que a guerra termine antes que o inimigo saiba sequer que começou. Houve um breve silêncio do outro lado do telefone, como se Nuno estivesse a avaliar a sua potencial cliente. Gosto da sua abordagem, Sra. Santos. Poderia vir ao meu escritório hoje à hora do almoço. Não, cortou Catarina. Não quero ser vista a visitar um escritório de advogados. Poderíamos encontrar-nos noutro lugar, um sítio discreto. De novo silêncio. Depois, a voz de Nuno ouviu-se de novo, desta vez com um tom ligeiramente impressionado. Está bem. Há um pequeno café chamado Café Pôr do Sol, perto da Avenida da Liberdade. É um lugar tranquilo. Vemo-nos à hora de almoço. Depois de desligar, Catarina contactou imediatamente a segunda pessoa da sua equipa, a sua assessora financeira e corretora da bolsa, Ana. Ana era uma mulher de meia-idade muito pragmática, que tinha gerido parte dos investimentos de Catarina com grande lealdade durante anos. Ana, preciso de ajuda, disse Catarina sem rodeios. Vou divorciar-me do Miguel. Houve um momento de silêncio. Lamento muito, Catarina. Em que posso ajudar? Respondeu Ana. O seu tom era profissional, mas empático. Preciso de liquidar algumas posições o mais rápido possível, mas gradualmente para não impactar o mercado nem chamar a atenção. E preciso de abrir uma nova conta de valores e uma conta bancária num banco diferente, completamente desvinculado das minhas contas atuais. Tudo deve ser feito em absoluto segredo. Entendido, disse Ana. Envie-me a lista de ações que deseja liquidar primeiro. Prepararei todos os documentos necessários para as novas contas. Podemos usar um sistema totalmente digital para que não fique correio físico em sua casa. Obrigada, Ana. Fico a dever-te uma. Não se preocupe. Considere isto apenas uma reestruturação de carteira em larga escala, tentou Ana aliviar o ambiente. Após terminar a chamada, Catarina sentiu-se um pouco mais forte. As engrenagens já tinham começado a girar. Agora era o momento de dar o primeiro passo real, o passo para começar o processo de recuperar a sua vida. Abriu a aplicação de home banking no seu portátil. Iniciou sessão na conta conjunta. O saldo mostrava cerca de 40 mil euros. A maior parte tinha entrado automaticamente há 3 dias, como dividendos de um dos seus investimentos. Miguel claramente não sabia ou não se importava com a origem desse dinheiro, só sabia que havia dinheiro. Catarina abriu o menu de transferências. Introduziu o número de conta da sua empresa, Moda Catarina. No campo do montante, escreveu 30 mil euros. No conceito, escreveu pagamento a fornecedores de tecidos, coleção de outono. Era uma razão muito lógica e podia ser provada com uma fatura pro forma que podia criar a qualquer momento. O seu dedo parou sobre o botão confirmar. O coração batia-lhe rápido. Este era o ponto de não retorno. Este era o primeiro ato de ocultação ativa de ativos. Houve um tremor de medo, mas por trás vinha uma onda de poder maior. Pressionou o botão. Transação efetuada com sucesso. Fechou o portátil. Guardou novamente todos os documentos no cofre e fechou-o. Saiu do escritório. O seu rosto recuperou a mesma calma da manhã. Foi à cozinha, preparou um chá de camomila e sentou-se junto à janela a olhar para o jardim. Quando Miguel regressou à casa nessa tarde, encontrou Catarina a ler um livro na sala. Já te acalmaste um pouco? Perguntou ele. Sim, respondeu Catarina suavemente, fechando o livro.
Estou pronta para começar o processo quando quiseres. Miguel sorriu, satisfeito. Mal sabia ele que o verdadeiro processo já tinha começado desde manhã e que ele não tinha sido convidado de todo. Durante as semanas seguintes, Catarina levou uma vida dupla com a precisão de uma atriz veterana. À superfície era a esposa magoada, mas estoica. Deixava cair um pouco os ombros. Mal sorria e o seu olhar parecia muitas vezes perdido na tristeza. Esta atuação era muito convincente, especialmente para Miguel, cujo ego era demasiado grande para ver além do que queria ver. Então, que papéis são normalmente necessários? Perguntou Catarina uma noite, enquanto jantavam num silêncio incômodo, picando a comida com o garfo como se tivesse perdido o apetite. Eu não sei nada disto, disse ela. Miguel, sentindo-se superior e no controlo, explicou com uma paciência fingida. Não é complicado. O meu advogado preparará tudo. O mais importante são os documentos de identidade, o livro de família e a certidão de casamento. Depois haverá um acordo conjunto. Tu só tens de assinar. Quanto mais cooperante fores, mais rápido o processo terminará e ambos poderemos começar uma nova vida. Começar uma nova vida, repetiu Catarina em voz baixa, como um sussurro doloroso para si mesma. Por dentro, escarneceu. Claro que Miguel queria terminar rápido. Quanto mais rápido, menos tempo Catarina teria para procurar aconselhamento legal ou pensar em formas de arruinar os seus planos. Só quero acabar em paz, acrescentou Catarina, olhando para Miguel com lágrimas intencionais nos olhos. Não quero lutar. Claro que não haverá luta. Miguel deu uma palmadinha nas costas da mão de Catarina, um gesto de consolo que pareceu profundamente insultuoso. Vou garantir que tudo corre sobre rodas. Mas, por trás daquela máscara de submissão, Catarina movia-se silenciosa, rápida e eficientemente. A reunião com o advogado Nuno Almeida no Café Pôr do Sol foi o seu ponto de viragem estratégico. Nuno, um homem de cerca de 50 anos com aparência paternal e óculos de armação fina, não parecia um lobo de todo. Falava suavemente e ouvia atentamente, sem interromper a história de Catarina. A situação é clara, Sra. Santos, disse Nuno depois de Catarina terminar. A chave é o tempo. Até que a ação de divórcio seja oficialmente apresentada em tribunal, os ativos em seu nome são legalmente seus para gerir, incluindo vendê-los ou transferi-los. Não estamos a fazer nada de ilegal. Estamos simplesmente a reestruturar a propriedade dos seus ativos pessoais. A sua estratégia era simples, mas engenhosa. O primeiro foco foram os ativos mais fáceis de liquidar e menos relacionados diretamente com o nome de Miguel, os investimentos. No dia seguinte, Catarina ia a caminho de uma das suas boutiques. Enquanto conduzia, falava em mãos livres com a sua corretora, Ana. A sua voz soava profissional e tranquila, contrastando com os batimentos do seu coração um pouco mais rápidos do que o normal. Ana, vamos começar com as ações tecnológicas. Vende 50% das participações da Portugal Digital, ordenou Catarina. Sim, executarei a venda gradualmente durante 3 dias para obter o melhor preço. Os fundos serão depositados diretamente na nova conta de valores, que já está pronta, informou Ana. Ótimo. E quanto aos fundos de obrigações? Isso é mais fácil. O processo de liquidação leva 2 a 3 dias úteis. Se quiser, posso processá-lo hoje mesmo. Processa, disse Catarina com firmeza. Ao parar num semáforo, um carro da polícia parou mesmo ao seu lado. O agente lá dentro olhou na sua direção. O coração de Catarina deu um salto. Um medo irracional invadiu-a. Sentia-se como uma criminosa, embora na verdade estivesse apenas a proteger os seus direitos. Respirou fundo e forçou a calma. O semáforo ficou verde e ela conduziu lentamente, deixando para trás o carro da patrulha. Aquele momento lembrou-lhe o risco que estava a correr e o quão importante era manter a compostura. Em casa, tinha de estar constantemente alerta.
Miguel, cada vez mais ocupado com os seus planos com Sofia, não prestava muita atenção aos detalhes, mas por vezes havia momentos que deixavam Catarina sem fôlego. Uma tarde, Miguel chegou mais cedo e encontrou uma pilha de correio na consola da entrada. Pegou nela e começou a separá-la. Catarina, o teu extrato do cartão de crédito não chegou este mês? Perguntou ele distraidamente, enquanto abria o envelope da sua própria fatura. O coração de Catarina parou por um segundo. Tinha registrado todas as faturas como eletrônicas há um mês. Ah, sim. Mudei tudo para faturação por e-mail. É mais conveniente e poupamos papel, respondeu ela com calma da cozinha, levando-lhe um copo de água. Ah, ok, murmurou Miguel. O seu interesse já tinha passado para a sua própria fatura. Noutra ocasião, Miguel perguntou. Vi a conta conjunta e o dinheiro desceu bastante. Em que o gastaste? Catarina tinha a resposta preparada. Usei isso como depósito para os tecidos de seda que vem da Índia, para a nova coleção de vestidos de noiva. Fiz a transferência como dinheiro da empresa, por isso não entrará no nosso cálculo de bens comuns. Não te preocupes. Mostrou-lhe um e-mail de confirmação de encomenda falso que tinha preparado no seu telemóvel. A explicação, tocando em aspectos lógicos e comerciais, soou muito plausível. Miguel, que não entendia absolutamente nada dos meandros do negócio de Catarina, simplesmente assentiu e não perguntou mais. Cada pequena mentira bem-sucedida, cada transação secreta que procedia sem problemas, infundia-lhe confiança. Tornou-se cada vez mais perita em esconder os seus rastros. Usava uma VPN sempre que acedia às suas contas secretas. Comunicava com Nuno e Ana através de aplicações de mensagens encriptadas. Era um fantasma dentro do seu próprio sistema financeiro. Uma noite, Catarina estava sentada no seu escritório muito depois de Miguel adormecer. No ecrã do seu portátil estava aberta uma folha de cálculo chamada Projeto Independência. Continha a lista de todos os ativos que tinha assegurado. Acabara de receber a confirmação de Ana de que o total da venda das ações tecnológicas tinha sido transferido com sucesso para a sua nova conta bancária oculta. Com uma fria satisfação, moveu o cursor para a linha que dizia Ações Portugal Digital. Escreveu, concluído na coluna de estado. Olhou para a palavra por um momento. Cada concluído que escrevia era um passo mais longe de um passado doloroso e um passo mais perto de um futuro que ela controlava completamente. Fechou o portátil. A máscara parecia pesada, mas o fardo que tirava dos ombros sentia-se muito mais leve. Continuaria a interpretar o papel de esposa submissa até que a cortina caísse por completo, e quando esse momento chegasse, estaria pronta para receber os aplausos pela sua maior atuação, sozinha em palco. Depois de assegurar os ativos líquidos como ações e fundos, Catarina sabia que o desafio seguinte seria muito mais complexo e perigoso. Era hora de passar para os ativos físicos, blocos de riqueza que não se podiam mover com um único clique, os imóveis. Os seus olhos fixaram-se no objetivo mais importante desta categoria, a luxuosa vivenda em Sintra que usavam frequentemente aos fins de semana. A vivenda tinha sido comprada há 3 anos, não a título pessoal, mas como ativo da empresa de Catarina, a Moda Catarina. Este facto era tanto o ponto fraco como a chave da sua estratégia. O plano para vender a vivenda exigia uma meticulosidade extrema. Já não era uma transação digital silenciosa, mas um processo que envolvia notários, documentos físicos e potenciais compradores. Aqui, o papel de Nuno tornou-se crucial. Desta vez, encontraram-se num restaurante familiar cheio de gente à hora do almoço. Nuno explicou o plano em voz baixa, no meio da agitação do local. Vamos realizar uma transação de venda legítima, explicou Nuno. A Moda Catarina venderá a vivenda. O comprador será a nossa nova sociedade de investimento, Investimentos Cell. Esta empresa, no papel, será propriedade total da sua mãe. Catarina assentiu, entendendo a direção. Então,
O dinheiro apenas se move da conta da minha empresa para uma empresa controlada pela minha mãe. Exato. Tecnicamente, o dinheiro sai do alcance dos ativos da Moda Catarina, pelo que não pode ser reclamado como ativo da empresa na divisão de bens, mas na prática, permanece sob o seu controle total, através da sua mãe. Fixaremos o preço de venda ligeiramente abaixo do mercado para criar uma razão convincente para uma transação rápida, revelou Nuno. O processo começou. Nuno tratou rapidamente da constituição da Investimentos Cell. Enquanto isso, Catarina começou a preparar os documentos de venda por parte da Moda Catarina através do seu confiável senhor Rodrigues. Tinham de se mover rápido. Quanto mais tempo a propriedade estivesse em processo, maior era a possibilidade de a notícia chegar aos ouvidos de Miguel. O momento que Catarina mais temia finalmente chegou num fim de semana. Miguel aproximou-se dela com um humor invulgarmente alegre. "Querida, tive uma boa ideia", disse ele, usando um apelido que não usava há algum tempo. "Vamos à vivenda na próxima semana. Levemos a Sofia para lhe mostrar. Digamos que é uma apresentação antecipada antes de tudo se formalizar." O estômago de Catarina contraiu-se. O pedido não só era insensível, mas também muito perigoso para o seu plano. Recusar redondamente despertaria suspeitas. "Miguel", respondeu Catarina, tentando soar exausta, "não quero ir lá agora. Há demasiadas memórias." Fez uma pausa e acrescentou a informação que tinha preparada. "Além disso, a vivenda está atualmente no mercado para aluguer a longo prazo. O senhor Rodrigues está a tratar disso e disse-me que há vários candidatos sérios que irão ver ela esta semana. É melhor não atrapalhar agora. Se conseguirmos rendimentos do aluguer mais tarde, será bom para nós também, não é?" O isco funcionou. Perante a perspectiva de rendimentos passivos da vivenda, os olhos de Miguel brilharam. "Oh, boa ideia. Realmente tens talento para fazer dinheiro", elogiou a ele, sem se dar conta da ironia das suas palavras. "Ok, deixa isso com o senhor Rodrigues. Diz-lhe para cobrar o aluguer o mais alto possível. Sim, depois dividimos os lucros." "Claro, querido", respondeu Catarina com um leve sorriso. Mas Miguel era impulsivo. 3 dias depois, decidiu ir sozinho a Sintra sem avisar Catarina. Deu a desculpa de querer verificar o estado da vivenda antes de a alugar, mas a sua verdadeira intenção era tirar algumas fotos para se exibir a Sofia. No momento em que o carro de Miguel entrou pelo portão da vivenda, o coração de Catarina, a dezenas de quilômetros de distância, pareceu parar. Acabara de receber uma mensagem curta do senhor Rodrigues. "O chefe está aqui. Calma, a situação está sob controlo." Na vivenda, o senhor Rodrigues, um homem de meia idade, cuja lealdade a Catarina era inabalável, estava a desempenhar o seu papel na perfeição. De facto, estava lá com um casal jovem, seus sobrinhos, que fingiam ser possíveis inquilinos estrangeiros. "Bom dia, senhor." Cumprimentou cortesmente o senhor Rodrigues quando Miguel entrou. Apresentou-se como agente imobiliário associado, não apenas como gerente da Moda Catarina. "Sou o dono desta casa", disse Miguel com arrogância, inspecionando a sala. "Entendo. A minha esposa disse que ia alugá-la." "Correto, senhor. Estou aqui com um casal de candidatos alemães", respondeu o senhor Rodrigues com fluidez, apontando para os seus sobrinhos, que assentiram cortesmente. Miguel ficou satisfeito. Caminhou pela vivenda, imaginando-se a ele e a Sofia a relaxar junto à piscina. Até conversou brevemente com o senhor Rodrigues para lhe dar instruções. "Certifique-se de que cobra o aluguer em euros, claro. É uma propriedade premium. E depois entregue-me o relatório a mim. Também preciso de saber." "Entendido, senhor." "Claro. Informarei a senhora Catarina Santos, que é a diretora da empresa proprietária deste imóvel, e ela transmitir-lhe-á a informação", respondeu o senhor Rodrigues diplomaticamente, enfatizando subtilmente, mais uma vez, quem era o proprietário legal do ativo. Miguel franziu um pouco o sobrolho ao ouvir aquilo, mas não pensou muito nisso.
Depois de tirar algumas fotos, foi-se embora. Assim que o carro de Miguel desapareceu de vista, o senhor Rodrigues ligou imediatamente a Catarina. Foi por pouco, senhora, disse o senhor Rodrigues. A sua respiração soava aliviada. Obrigada, senhor Rodrigues. Não sabe o quanto a sua ajuda significa, respondeu Catarina. A sua mão ainda tremia um pouco a segurar o telefone. O incidente serviu como catalisador para acelerar tudo. 2 dias depois, o contrato de compra e venda entre a Moda Catarina e a Investimento Cell foi assinado perante o notário escolhido por Nuno. As centenas de milhares de euros da venda da vivenda foram transferidos no mesmo dia. O dinheiro estava agora a salvo, guardado numa conta de empresa que Miguel não podia tocar. Nessa noite, Catarina olhou distraidamente pela janela do seu quarto. Tinha defendido com sucesso outra fortaleza, mas a vitória sentia-se vazia. Tinha de desmantelar o edifício da sua vida, tijolo a tijolo, apenas para o salvar do companheiro que deveria ter sido seu marido. Cada passo em frente no seu plano parecia um passo atrás das belas memórias que outrora tiveram. Mas sabia que não havia volta a dar. Tinha de continuar a desenrolar o novelo da riqueza até que não restasse um único fio emaranhado na ganância de Miguel. Após salvar a vivenda com sucesso, Catarina enfrentou o seu maior desafio: proteger a joia da coroa do seu reino, a Moda Catarina. Esta empresa não era apenas um ativo, era a encarnação do seu esforço, criatividade e anos de sacrifício. Deixar que Miguel levasse metade desta empresa era como renunciar a metade da sua identidade. Vender a empresa não era uma opção. Não podia abandonar o negócio que tinha erguido do zero. A estratégia que desenhou com Nuno foi muito mais elegante e complexa. Reestruturariam a propriedade das ações com base numa relação de dívida legalmente manipulada. A base deste plano residia num facto credível. Há 7 anos, quando Catarina começou a boutique, recebeu apoio financeiro inicial da sua mãe. A quantia não foi enorme, mas suficiente para alugar o primeiro local e comprar o inventário inicial. Esse dinheiro foi considerado um presente. Nunca houve um contrato de devolução. Agora, esse presente seria transformado num empréstimo de capital. Nuno redigiu cuidadosamente um contrato de empréstimo com data retroativa. O documento estipulava que a mãe de Catarina lhe tinha emprestado o capital e que, se não fosse devolvido em dinheiro num prazo de 7 anos, o empréstimo se converteria em 75% das ações da Moda Catarina. O documento foi feito para parecer autêntico. Esta é uma medida numa zona cinzenta, Sra. Santos, advertiu Nuno numa chamada encriptada. Mas legalmente é difícil de contestar, especialmente porque existe a prova da transferência bancária inicial da sua mãe para si. Podemos alegar que foi o desembolso do empréstimo. Um julgamento seria a palavra da sua mãe contra a do seu marido. E em empresas familiares, os juízes tendem a confiar mais em contratos escritos. Catarina concordou. Preferia arriscar na zona cinzenta a servir o seu trabalho de bandeja. O passo seguinte foi contar com a ajuda do seu informador mais confiável, o senhor Rodrigues. Uma tarde, Catarina chamou o senhor Rodrigues ao seu escritório na boutique principal. Fechou a porta e serviu uma chávena de chá ao homem que estivera com ela desde que a boutique era apenas uma sala pequena e apertada. Senhor Rodrigues, começou Catarina com um tom sério, vou divorciar-me do meu marido. O senhor Rodrigues olhou para ela com preocupação, mas não surpreendido. Como alguém próximo de Catarina, há muito que sentia que havia problemas na casa da sua chefe. É uma notícia lamentável, senhora. Seja qual for a decisão que tomar, tem o meu apoio. Obrigada, disse Catarina sinceramente. É por isso que preciso da sua ajuda. O Miguel acha que tem direito à metade desta empresa que construímos juntos do zero. Não posso tolerar isso. Não é só um problema meu, senhor Rodrigues.
Também se trata do futuro do senhor e de todos os funcionários que dependem desta empresa. Catarina explicou o plano para reestruturar a propriedade das ações para a sua mãe sob a forma de pagamento de dívida. Não mencionou que o contrato acabara de ser criado, apenas o apresentou como uma obrigação antiga que devia cumprir. A lealdade do senhor Rodrigues não vacilou. Entendido, senhora. O que devo fazer? Preciso que prepare todos os documentos financeiros internos, balanços e demonstrações de resultados. Tudo deve refletir que existia uma obrigação de dívida para com o investidor inicial. Devemos fazer com que todo o rastro documental pareça natural e consistente, ordenou Catarina. Durante a semana seguinte, Catarina e o senhor Rodrigues trabalharam horas extra, reviram livros antigos, inseriram notas que apoiavam a história do empréstimo de capital e prepararam todos os documentos necessários para uma Assembleia Geral de Acionistas fictícia. A essa reunião só assistiriam Catarina, como acionista maioritária, e alguns funcionários de nível gerencial que possuíam participações minoritárias como parte do programa de incentivos. Todos eram leais a Catarina e aprovariam qualquer coisa que ela propusesse. No dia marcado, o trâmite de transferência de ações foi executado no notário. A sua mãe, uma mulher reformada de aspecto amável, mas com olhos aguçados como os da filha, assinou os documentos sem fazer muitas perguntas. Apenas pegou na mão de Catarina e disse: "Recupera o que é teu, filha." Com o selo e a assinatura do notário na escritura, 75% da propriedade da Moda Catarina passou oficialmente para as mãos da sua mãe. Catarina continuaria a ocupar o cargo de diretora executiva e teria o controle total sobre as operações diárias da empresa, mas no papel já não era a dona maioritária. O valor intrínseco da empresa estava agora a salvo do alcance legal de Miguel. Nessa tarde, depois de tudo terminado, Catarina ficou sozinha na boutique principal fechada. Tocou nos belos vestidos expostos, sentindo a textura dos tecidos de alta qualidade. Tinha salvado o seu reino, mas a sensação de vitória estava tingida de amargura. Sentia-se como um general que tem de queimar os seus próprios campos para que não caiam nas mãos do inimigo. Tinha protegido o seu negócio renunciando à sua propriedade oficial. Um sacrifício doloroso, mas necessário. Olhou-se no grande espelho do canto. O seu rosto parecia cansado, mas os seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. A batalha ainda não tinha terminado, mas a sua fortaleza principal mantinha-se agora firme e impenetrável. Com o passar do tempo, a arrogante calma de Miguel começou a desmoronar-se lentamente. Sofia, que a princípio tinha esperado pacientemente, tornou-se cada vez mais impaciente. A visão da vida luxuosa que Miguel tinha prometido parecia cada vez mais distante, e ela começou a descarregar a sua frustração nele. Já passaram quase 2 meses. Quando é que isto vai acabar? Exigiu Sofia numa chamada. A sua voz soava aguda. Estou farta de esperar neste apartamento minúsculo. Vi uma casa no Chiado, mas os preços continuam a subir. Aguenta um pouco, querida, tentou acalmá-la Miguel. Os trâmites legais levam tempo. A Catarina disse que está a organizar todos os relatórios financeiros para uma distribuição justa. Ela está a cooperar. A cooperar? Um riso sarcástico ouviu-se do outro lado do telefone. Está a organizar ou está a esconder? És demasiado mole. Tens de tomar o controlo. Vê todas as contas dela, os investimentos dela. Talvez ela já tenha movido todo o dinheiro. Vamos começar do zero com as mãos a abanar. As palavras de Sofia feriram o orgulho de Miguel. Ser chamado de mole era o maior insulto para ele. Impulsionado pela dúvida que Sofia tinha semeado, decidiu começar a investigar. Como não queria parecer desconcertado à frente de Catarina, agiu às escondidas. Nessa noite, enquanto Catarina tomava duche, Miguel entrou no escritório dela, ligou o portátil e tentou abrir o portal de uma das contas de investimento conjuntas que não revia há muito tempo.
Introduziu o nome de utilizador e a palavra passe de que se lembrava. Falhou. Tentou de novo, mas continuou a falhar. No ecrã apareceu a mensagem: nome de utilizador ou palavra passe incorretos. Tentou a função de recuperar palavra passe, esperando que o link de recuperação fosse enviado para o seu e-mail. Mas o sistema informou de que o link tinha sido enviado para o endereço de e-mail principal registrado. Que ele soubesse. Esse era o e-mail pessoal de Catarina. Um mau pressentimento começou a invadi-lo. No dia seguinte, ligou para o serviço de apoio ao cliente da agência de valores. Após um complexo processo de verificação de identidade, conseguiu finalmente falar com um funcionário. Não consigo iniciar sessão na minha conta. O número da conta é XXX, queixou-se Miguel. Sim, senhor. Deixe-me verificar, disse o funcionário. Após um momento de silêncio, o funcionário voltou a falar. Segundo os nossos dados, a palavra passe desta conta foi alterada há 2 semanas pela titular principal, a senhora Catarina Santos. O coração de Miguel bateu um pouco mais rápido. Alterada? Por que foi alterada? Não temos informação sobre o motivo, senhor. Como titular secundário, não tem autorização para alterar a palavra passe ou solicitar a recuperação. Deve contactar a titular principal. Miguel desligou, zangado. Nessa noite, armou-se de coragem para confrontar Catarina. Tentou usar um tom descontraído, fingindo perguntar casualmente. Catarina, tentei entrar na nossa conta de investimentos há pouco, mas não consegui. Parece que a palavra passe mudou. Catarina, que estava a ler um livro no sofá, levantou a cabeça. A sua expressão era tranquila, sem o menor traço de surpresa. Esperava esta pergunta. Ah, isso, respondeu ela com um tom seco. A minha assessora financeira tratou disso. Durante o processo de divórcio, foi acordado que ela teria acesso temporariamente para garantir que não haja transações de compra e venda por nenhuma das partes antes da decisão oficial do tribunal. Disse-me que há um procedimento padrão para proteger os ativos e assegurar que tudo seja justo e transparente. A explicação era engenhosa. Catarina usou as palavras justo, transparente e proteger. Devolveu a Miguel as palavras que ele costumava usar para a tranquilizar. A razão soava muito profissional, lógica e até parecia beneficiar o próprio Miguel. A suspeita de Miguel diminuiu um pouco, mas não desapareceu por completo. Assessora financeira? Desde quando usas uma assessora? Desde que me pediste o divórcio, respondeu Catarina brevemente. Os seus olhos voltaram para o livro que tinha nas mãos. Não sei nada sobre leis de divórcio nem finanças. Precisava de alguém que me aconselhasse para não dar um passo em falso que me prejudicasse a mim ou a ti. Essa resposta silenciou Miguel. Uma mulher fraca e ignorante procurar ajuda profissional soava razoável. Mas a semente da dúvida estava plantada. Começou a notar pequenas coisas. Catarina terminava apressadamente as suas chamadas quando ele entrava na sala. Já não deixava o portátil aberto. Parecia sair com mais frequência com a desculpa de se reunir com fornecedores ou gerir as filiais. Mas quando regressava, o seu rosto parecia cansado, mas determinado. Isto já não era tristeza passiva, mas uma atividade concentrada. Uma noite, Miguel acordou e encontrou o seu lado da cama vazio. Procurou por toda a casa e encontrou Catarina sentada na varanda, simplesmente a olhar para a escuridão da noite. Não estava a chorar. Estava apenas sentada em silêncio, com as costas direitas. Havia uma aura de estranha força à sua volta, uma aura que assustou um pouco Miguel. «Ainda não dormiste?» perguntou ele. Catarina virou a cabeça. Os seus olhos estavam claros sob a luz do jardim. Estava só a apanhar um pouco de ar. Tenho muito em que pensar. Miguel voltou para a cama sozinho nessa noite. A sua ansiedade não parava de crescer. As queixas de Sofia continuavam a ressoar nos seus ouvidos, misturando-se com a imagem de uma Catarina cada vez mais misteriosa e ilegível. Pela primeira vez, sentiu que o seu plano que considerava perfeito poderia ter uma falha.
O nome dessa falha era Catarina. Tentou descartar essa sensação como paranoia, assegurando a si mesmo que tudo continuava como planeado. Mas, no fundo, sabia que a calma antes da tempestade tinha terminado e que nuvens escuras começavam a acumular-se no horizonte. O tempo parecia correr cada vez mais rápido. Cada momento aproximava Catarina da linha de chegada que ela mesma tinha criado. Miguel agora falava mais frequentemente com o seu advogado sobre a preparação dos documentos finais. Catarina sabia que só lhe restavam alguns dias, talvez uma semana no máximo, antes que a ação de divórcio fosse apresentada oficialmente e todos os ativos conjuntos fossem congelados automaticamente pela lei. Tinha de completar o último passo. O seu último ativo de interesse era a conta bancária conjunta, a conta operacional do lar, que até agora tinha sido o símbolo da sua união financeira apenas de nome. Comparado com as centenas de milhares de euros que tinha assegurado em investimentos e imóveis, a quantia nesta conta era relativamente pequena. Mas, para Catarina, assegurar estes fundos tinha um profundo significado simbólico. Tratava-se de cortar o último laço que aprendia a Miguel, liquidar o último vestígio financeiro da sua antiga vida. Nessa noite, Catarina esperou até depois da meia-noite. O leve ressonar de Miguel vindo do quarto era o sinal de que podia mover-se com segurança. Deslizou para o escritório. Ao ligar o portátil, uma tensão familiar envolveu-a. Esta seria provavelmente a última vez que realizaria esta operação encoberta. Abriu o portal de home banking e olhou para o ecrã. O saldo da conta conjunta mostrava cerca de 35 mil euros. A maior parte provinha dos salários dela e de Miguel do último mês, mais o remanescente de outros fundos imprevistos. Poderia ter levado tudo. A tentação existia. Um pequeno sussurro que queria deixar aquela conta a zeros para devolver toda a dor ao coração dele. Mas Catarina abanou a cabeça a esse sussurro. O seu objetivo não era a vingança cega, mas a justiça calculada. A sua vitória devia ser limpa, impecável e o mais irrepreensível possível. Abriu o histórico de transações e calculou cuidadosamente. O salário de Miguel do último mês era de cerca de 4 mil euros. O remanescente de outros fundos, que não podia reclamar diretamente como seus, era de cerca de 1.000 euros. Total, 5 mil euros. Decidiu deixar essa quantia na conta. Apenas levaria a parte que podia provar claramente que provinha da sua transferência salarial e rendimentos comerciais. Abriu o menu de transferências e transferiu 30 mil euros para a sua nova conta pessoal. A transação realizou-se sem problemas em segundos. Ao terminar, olhou para o saldo restante de 5 mil euros, suficiente para Miguel sobreviver um mês ou 2. Isto não era um ato de generosidade, era uma medida estratégica. Ao deixar uma quantia, tornava difícil para Miguel acusá-la de roubo total ou de o deixar na indigência. Isto demonstrava que ela não se movia por ganância, mas por um cálculo prudente. Fechou o portátil. Um imenso alívio envolveu-a, mas também uma tristeza inesperada. A porta estava agora realmente fechada. Não havia mais ligações financeiras. Não havia mais o nosso, apenas o meu e o seu. A sua guerra silenciosa tinha terminado. Agora só restava a declaração de vitória. No dia seguinte, Catarina começou a preparar-se para o confronto. Não fez as malas à grande. Isso poderia parecer desesperado e despertar suspeitas se Miguel o visse. Em vez disso, preparou uma única mala de tamanho médio. Dentro, pôs a sua roupa favorita, alguns objetos pessoais preciosos, o seu portátil e, o mais importante, uma pasta de documentos de cor azul escura. Essa pasta era o seu arsenal. Dentro, havia cópias dos relatórios da nova conta bancária, mostrando um saldo fantástico, o contrato de venda da vivenda certificado em notário, os documentos da nova estrutura de propriedade da moda Catarina, com o nome da sua mãe como acionista maioritária.
e um breve resumo do seu advogado sobre a legalidade de todas as suas ações. Perfeitamente organizado. Cada papel dentro da pasta era uma bala pronta a ser disparada. Durante os 2 dias seguintes, seguiu a sua rotina habitual, mas mantendo um nível de alerta mais alto. Esperou. Cada vez que Miguel regressava do trabalho, o seu coração batia com força, perguntando-se se este era o momento. E na sexta-feira à tarde, o momento chegou. Miguel voltou para casa com um passo mais leve do que o habitual. Um sorriso de satisfação desenhava-se nos seus lábios. Na sua mão, levava uma pasta de couro castanho que parecia cara. "Jantamos fora esta noite", disse Miguel com um tom alegre fingido. "Tenho algo para te mostrar. Pensemos nisto como uma celebração do início das nossas novas vidas separadas." Catarina olhou para a pasta na mão de Miguel e depois assentiu lentamente. "Não é preciso sair. Falemos aqui", respondeu ela com uma voz tranquila que ocultava a tempestade. O amanhecer do último capítulo da sua vida com Miguel estava a despontar. O palco estava pronto e Catarina, diretora e atriz principal, estava preparada para a cena final. Estavam sentados frente a frente na mesma mesa de jantar de mogno, onde a exigência de divórcio foi feita pela primeira vez. Mas desta vez, a dinâmica era diferente. Miguel irradiava uma aura de vitória, enquanto Catarina emanava uma calma gélida. Miguel colocou a pasta de couro castanho sobre a mesa com um movimento teatral. "Pronta, Catarina", começou ele. O seu tom era condescendente, como se falasse com uma criança. "O meu advogado é muito bom. Todos os papéis estão perfeitos. O acordo de divórcio, a lista de bens comuns para dividir a meio, tudo. Só temos de assinar no notário amanhã e apresentá-lo no tribunal. Rápido, limpo e sem dramas." Empurrou a pasta na direção de Catarina. "Lê primeiro para ficares satisfeita. Detalhei tudo. Esta casa, a vivenda, as poupanças, o valor do teu negócio. Dividimos justamente, Catarina." Catarina nem sequer tocou na pasta. Deixou que permanecesse entre eles como um monumento à ganância de Miguel. Em vez disso, pegou na sua própria pasta azul que estava na cadeira ao lado. Com movimentos igualmente tranquilos, pô-la sobre a mesa. "Eu também preparei alguns documentos para veres", disse Catarina. A sua voz era clara e sem tremores. Miguel soltou uma risadinha, um riso de desprezo. "Que documentos? Uma carta do teu guru espiritual?" "Não é preciso, Catarina. Isto não é um problema emocional. É legal." Catarina ignorou o sarcasmo, abriu a pasta azul e tirou a primeira folha. Era uma cópia do extrato da conta conjunta com a data desse dia. "Esta é a nossa conta conjunta", disse Catarina, deslizando o papel na direção de Miguel. "O saldo são 5.000 euros, 2.500 para ti, 2.500 para mim. Justo, não é?" O rosto de Miguel mudou. O seu sorriso desapareceu. "Do que estás a falar? As nossas poupanças são centenas de milhares." Catarina tirou a segunda folha, o extrato da sua nova conta bancária com uma longa fila de zeros no final. "Essas são as minhas poupanças, não as nossas poupanças. Dinheiro do meu salário, bônus da empresa e lucros de investimentos, tudo movido para aqui." Os olhos de Miguel abriram-se com incredulidade. Tu não podes fazer isso." "Não, eu posso", replicou Catarina, tirando agora a terceira folha, o contrato de venda da vivenda. "E quanto à vivenda, chegas tarde. Aquela vivenda não era um ativo pessoal, era um ativo da empresa. E eu, como administradora da Moda Catarina na altura, decidi vendê-la no mês passado por eficiência empresarial. Aqui está o contrato de venda legal." Miguel arrancou-lhe o papel das mãos. Viu o nome da sua empresa, Moda Catarina, como vendedor e um nome desconhecido, Investimentos Céu, como comprador. As suas mãos começaram a tremer. Isto é impossível. Eu nunca dei o meu consentimento. Não era necessário o teu consentimento. Foi uma transação corporativa, explicou Catarina com uma paciência letal.
E o dinheiro da venda entrou na conta da empresa. Dinheiro que, claro, não pode ser dividido como propriedade pessoal conjunta. Miguel respirava com dificuldade. O seu rosto avermelhava de raiva e de um medo que subia lentamente. A empresa. Pelo menos tenho direito à metade da tua empresa. Construímos-la juntos. A sério? Catarina arqueou uma sobrancelha. Tirou o último documento, o mais letal. Uma cópia da escritura de mudança de propriedade da Moda Catarina. Segundo esta escritura notarial, eu sou apenas uma acionista minoritária na minha empresa. 75% das ações pertencem à minha mãe como condição para devolver o capital que pedi emprestado quando comecei o negócio. Uma dívida que vencia precisamente antes de pedires o divórcio. Que coincidência, não é? Miguel olhou para o documento. O nome da mãe de Catarina estava claramente escrito como acionista maioritária. As pernas falharam-lhe. Todos os seus planos, o palácio com Sofia, o seu futuro luxuoso, tudo desmoronou à sua frente em menos de 5 minutos. Isto é uma fraude, gritou ele batendo na mesa. É ilegal. Roubaste-me o meu dinheiro. Vou processar-te. Vou destruir-te. Pela primeira vez, Catarina sorriu. Não um sorriso caloroso, mas um sorriso frio, cheio de vitória. Levantou-se da cadeira. Processa-me. O meu advogado terá todo o prazer em enfrentar-te em tribunal. Mas antes, pergunta ao teu advogado. Pergunta-lhe se é ilegal uma esposa gerir os ativos registrados legalmente em seu nome. Se é ilegal vender ativos de uma empresa. Se é ilegal alguém pagar as suas dívidas. Catarina fez uma pausa, deixando que as suas palavras assentassem. Disseste que eu era fraca. Enganaste-te. A minha verdadeira fraqueza foi deixar que me subestimasses durante tanto tempo. Acreditar durante tanto tempo que o homem que dormia ao meu lado queria o melhor para mim. Agora, recuperei tudo o que é meu. Caminhou até a porta de entrada, onde a sua mala a esperava. Constrói o teu novo palácio com a Sofia, mas vais ter de pôr a primeira pedra sozinho. Adeus. Dizendo isso, Catarina agarrou na pega da mala, abriu a porta e saiu para a noite fresca sem olhar para trás. O som da porta a fechar-se atrás dela soou como o martelo de um juiz. O som que anunciava que o julgamento tinha terminado e a sentença tinha sido proferida. Miguel ficou sozinho na casa grande, mas agora vazia, rodeado pelos fragmentos de papel dos seus planos destroçados. O silêncio que Catarina deixou era mais ensurdecedor do que os gritos de Miguel momentos antes. Durante alguns minutos, Miguel ficou simplesmente sentado a olhar para as duas pastas sobre a mesa. A sua pasta de couro castanho, agora inútil, e a pasta azul de Catarina, que se tinha tornado a lápide do seu futuro. A realidade atingiu-o com a força de um caminhão. Isto não era um pesadelo, era real. A sua primeira reação foi uma negação misturada com pânico. Pegou no telemóvel. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu marcar o número do seu advogado. Dr. Costa, gritou ele, assim que a chamada foi atendida, sem tempo para formalidades. A minha mulher enganou-me. Moveu todo o dinheiro, vendeu a vivenda, transferiu as ações da empresa. Isto é fraude. Temos de a processar. Temos de congelar tudo. Do outro lado do telefone, ouviu-se um suspiro cansado do advogado. Acalme-se, Sr. Miguel. Explique-me devagar. Quando ocorreram estas transações? Não sei. Provavelmente nas últimas semanas. E a nossa ação de divórcio já foi oficialmente apresentada em tribunal? Perguntou o advogado com um tom agudo. Não. Planeava fazê-lo amanhã. Seguiu-se um longo silêncio. Miguel podia sentir o mau presságio a adensar-se. Dr. Costa, ainda está aí? A voz do advogado era plana e profissional. Tenho de lhe dizer uma dura realidade, senhor. Miguel, se todas as transações ocorreram antes de a nossa ação de divórcio ser oficialmente apresentada, e esses ativos estavam legalmente em nome da sua esposa ou da empresa dela, o que ela fez é
com quase total probabilidade, completamente legal. Legal? Choramingou Miguel, incapaz de acreditar no que ouvia. Isso não é roubo, senhor. Isso chama-se gestão de patrimônio pessoal. Legalmente, até haver uma sentença judicial ou um congelamento de ativos, ela é livre de fazer o que quiser com as propriedades que são suas. O senhor devia ter apresentado a ação assim que decidiu divorciar-se. Deu-lhe tempo a mais. Do ponto de vista legal, ela não o enganou. Simplesmente foi mais inteligente do que o senhor. O telemóvel escorregou da mão de Miguel e caiu no chão com um baque surdo. Mais inteligente. As palavras ressoavam na sua cabeça. Catarina, a quem considerava fraca, submissa e tola, tinha-o enganado tão completamente. O pensamento seguinte foi Sofia. Tinha de lhe contar. Com as mãos ainda a tremer, ligou a sua amante. Olá, querido. Então, o que aconteceu? Quando assinamos? A voz de Sofia era alegre e cheia de esperança. Sofia. Há um problema, sussurrou Miguel. A sua voz estava rouca. O dinheiro, as propriedades. A Catarina levou tudo. Desapareceu tudo. Silêncio. Não de surpresa, mas um silêncio frio e mortal. Como assim desapareceu? Perguntou Sofia. A sua voz baixou várias oitavas. Ela moveu tudo. Vendeu a vivenda. As ações estão em nome da mãe dela. Só resta um pouco na conta conjunta e esta casa, que ainda tem hipoteca, explicou Miguel. Uma gargalhada áspera e desagradável explodiu do outro lado do telefone. Desapareceu? Deixaste que ela levasse tudo? És idiota ou quê? Deitei a minha vida fora pelas tuas promessas e agora dizes-me que tudo desapareceu? Eu não sabia que ela ia fazer isto. Eu pensei que ela. Pensaste que ela era tola. Acontece que o tolo eras tu, cortou Sofia cruelmente. Não quero viver a passar dificuldades. Não vou começar do zero com um perdedor como tu. Não me voltes a contactar. A chamada foi cortada. Clique. Simples assim. O amor verdadeiro que tinha usado como razão para destruir o seu casamento revelou-se nada mais do que um saldo bancário. Agora estava sozinho, realmente sozinho. O pânico transformou-se em desespero total. Tinha de contactar Catarina. Tinha de suplicar. Pegou novamente no telemóvel e começou a enviar mensagens seguidas. A primeira mensagem estava cheia de raiva. Catarina Santos, vais arrepender-te. Não vou ficar de braços cruzados. Nenhuma resposta. A segunda mensagem continha ameaças. Vou dizer a toda a gente o quão perversa tu és. Vou arruinar a tua reputação e o teu negócio. Ainda silêncio. A terceira mensagem começou a suavizar-se com negociação. Ok, eu errei. Desculpa. Vamos falar bem de novo. Não faças isto. Dou-te o que quiseres. Ainda sem resposta. Finalmente, a sua máscara de arrogância caiu por completo e transformou-se numa súplica patética. Catarina, por favor, não me deixes assim. Não tenho nada. Lamento tudo. Por favor, responde à minha mensagem. Esperou 1 hora. Os seus olhos estavam fixos no ecrã do telemóvel, esperando por algum sinal de vida. De repente, tentou enviar outra mensagem, mas havia algo estranho. A mensagem não era entregue, apenas um tique de confirmação. Tentou ligar. A chamada não estabelecia ligação. Catarina tinha-o bloqueado. Essa compreensão foi o golpe final. O que o destruiu não foram os gritos nem os insultos, foi o silêncio total de Catarina. Esse silêncio era a sua sentença. Já não era considerado digno nem sequer de uma resposta. Miguel atirou-se para o sofá da sala às escuras. A casa grande, outrora símbolo do seu sucesso, agora parecia um túmulo frio. Estava rodeado de móveis caros e memórias vazias. Os restos da sua ganância estavam espalhados à sua volta, e ele era o único habitante daquelas ruínas, engolido por um arrependimento tardio. Passou 1 ano. O tempo, que outrora parecera um inimigo lento nos dias cheios de ansiedade, tornara-se agora um aliado curador. 1 ano
provou ser tempo suficiente para derrubar um mundo e também suficiente para construir um completamente novo. Numa penthouse com vistas panorâmicas sobre a noite brilhante de Lisboa, Catarina começava a sua manhã. O ar fresco da capital que a recebia na varanda trazia o aroma da agitação da cidade e de novos começos. Já não vivia na casa grande, cheia de memórias amargas. Tinha se mudado não só fisicamente, mas também mental e emocionalmente. A sua aparência também tinha mudado. Usava o cabelo mais curto, num estilo moderno que emoldurava o seu rosto, um rosto que agora irradiava confiança a todo o momento. A sua roupa já não eram os vestidos giros de boutique local, mas fatos de negócios de cores nítidas e elegantes, vestidos de noite de designers internacionais. Já não era apenas a dona de uma boutique local. Era uma empresária cujo nome começava a soar no mundo da moda europeia. Nessa manhã, acabara de terminar uma videochamada com a sua equipa em Lisboa. A Moda Catarina, que agora era oficialmente sua propriedade depois de recomprar as ações à sua mãe com fundos pessoais, estava em processo de expansão massiva. Estavam a preparar a abertura da sua primeira boutique, âncora no estrangeiro, em Milão. Todas as preparações estão a correr sobre rodas, diretora, informou o Sr. Rodrigues, que apareceu no ecrã do portátil com cara alegre. Os parceiros logísticos estão prontos e a equipa visual terminou o design de interiores. Estamos dentro do calendário previsto. Muito bem, Sr. Rodrigues, disse Catarina com um sorriso sincero. Obrigada pelo seu trabalho árduo e o da equipa. Não poderia ter feito isto sem vocês. Após terminar a chamada, Catarina foi à máquina de café e preparou um expresso intenso. Enquanto bebia o café, olhou para o horizonte. O julgamento de divórcio em si tinha terminado há 6 meses. Através do seu advogado desesperado, Miguel tentou contra-atacar. Processou Catarina por fraude e desfalque, mas a equipa legal de Nuno refutou facilmente todas as acusações. Foi provado que todas as transações de Catarina foram realizadas legalmente antes de a ação ser apresentada e estavam relacionadas com ativos sob o seu controle legal. No final, Miguel não obteve nada mais do que aquilo que Catarina lhe tinha deixado. O seu divórcio foi aprovado com a divisão de bens segundo o estado final, o que significava que Miguel só obteve metade dos fundos restantes na conta conjunta e a obrigação de continuar a pagar a hipoteca da casa sozinho. Catarina por vezes lembrava-se dele, mas já não havia dor. A memória era agora como ver um filme antigo sobre outra pessoa. Tinha aprendido que a traição de Miguel não refletia as suas carências, mas sim a fragilidade do caráter do homem. A dor tinha sido o adubo para a sua força, obrigando-a a crescer para uma versão de si mesma que nunca antes imaginara. Sentia-se em paz, completa e, o mais importante, livre. Do outro lado de Lisboa, num estúdio apertado num prédio antigo, Miguel vivia a sua nova vida. A casa grande teve de ser vendida porque ele não conseguia pagar as prestações. Depois de pagar a hipoteca restante e outras despesas, não sobrou muito dinheiro. Agora trabalhava numa startup com um salário muito inferior ao seu nível de vida anterior. Nessa noite, estava sentado sozinho num sofá desgastado. O seu quarto estava iluminado apenas pela luz do seu telemóvel. Estava a navegar nas redes sociais. Um velho hábito. Um hábito que iniciou a sua ruína e que agora se tinha tornado a sua fonte diária de tortura. O seu dedo parou numa publicação de uma famosa revista de negócios. Era uma foto da cerimônia de prêmios, Empresária do Ano. No centro do palco, com um impressionante vestido cor de vinho, estava uma mulher a segurar um troféu de cristal com um sorriso radiante. Essa mulher era Catarina. Miguel olhou para a foto durante muito tempo. A mulher na foto parecia tão estranha, não pelo penteado ou pela roupa, mas pela aura de poder e felicidade que emanava dela. Essa era uma Catarina que ele nunca conheceu, ou mais exatamente, uma Catarina que nunca quis ver. Nesse preciso momento, a compreensão final, a mais dolorosa, atingiu-o.
Percebeu que o que tinha desperdiçado não era apenas dinheiro ou ativos. Tinha desperdiçado uma mulher que tinha a inteligência para construir um reino, a força para resistir a tempestades e a lealdade para estar ao seu lado. Todas as qualidades que ele considerava fraquezas, a paciência, a integridade, a bondade de Catarina, eram na realidade os pilares da sua força. Tinha deitado fora um diamante, cego pelo brilho de um vidro barato chamado Sofia. Ah, Sofia! A última vez que Miguel a viu foi também nas redes sociais, a posar carinhosamente com outro homem mais velho e rico. O ciclo continuava, e ele era apenas uma das vítimas da sua própria estupidez. O arrependimento sentia-se como ácido no estômago. Não apenas arrependimento pela perda de riqueza, mas um arrependimento mais profundo pela sua tolice, arrogância e fracasso como homem. Desligou o telemóvel e a escuridão do quarto pareceu engoli-lo por inteiro. A única propriedade que lhe restava era um arrependimento eterno. De volta à penthouse, Catarina pousou a chávena de café. Olhou para o seu reflexo na grande janela. Atrás dela, via-se o interior do elegante apartamento. À sua frente, estendia-se uma paisagem urbana brilhante, cheia de promessas e oportunidades. Já não olhava para trás. O passado era uma lição, não uma prisão. Com um leve sorriso de segurança, afastou-se da janela, pronta para receber o novo dia e pronta para conquistar um novo mundo. O amanhecer tinha chegado, e este amanhecer era completamente seu.